Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Boa tarde, boa noite. Você que é novo por aqui, seja bem-vindo. Amém. Você que já se inscreveu no canal, louvado seja Deus. Agradeço a Deus pela sua vida e pela vida de todos que nos acompanham aqui, que nos assistem. Amém. Agradecemos a Deus por mais um dia lindo, maravilhoso que Deus nos proporcionou. Aleluia. Mais uma vez estamos de pé, porque o Senhor nos colocou de pé. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu passo aqui para trazer uma palavra, aleluia, para o nosso coração. No dia de hoje, palavra esta revelada, aleluia. Glória a Deus. Esta palavra é para o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, nós vamos ler aqui. Antes é preparar água aí, tá bom? Prepara um copo com água, uma garrafa com água, ou até mesmo uma peça de roupa de alguém que está enfermo, tá hospitalizado, tá doente. Você pode também orar sobre uma peça de roupa e levar para essa pessoa vestir. Amém? Tudo é pela fé, irmãos. Tudo é pela fé. Amém? Louvado seja Deus. Conforme a sua fé que Deus trabalha. O cego de Jericó, ele teve as suas vistas restauradas assim. No abrir e fechar de olho, Jesus libertou ele da cegueira. O outro também foi pela fé. Jesus pega um lodo e passa nos olhos do cego e diz para o cego: vai até o tanque de Siloé e lava-te. Compreende, irmãos? Então é uma questão de fé. Prepare a sua água que no final nós vamos orar. Então nós vamos ler aqui a palavra de Deus que diz aqui, 1 Samuel capítulo 17, aleluia, versículo 48. Presta atenção, esta palavra ela é revelada para o seu coração, para o meu coração, para os nossos corações no dia de hoje. Presta atenção. Davi encontra-se com o gigante e mata-o. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao encontro, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforge e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu. E o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com a funda com que e com a pedra feriu o filisteu e matou Davi, aleluia, e matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Eu vou ficar só até aqui. Você conhece a passagem do gigante Golias e Davi. Você sabe, você conhece. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela é profunda. Aleluia. O que nós vemos aqui nessa palavra entre Davi e o gigante Golias, irmãos, igreja do Senhor que nos assiste, presta atenção. Não foi a pedra que Davi atirou que matou o gigante. Não foi. Não foi a pedra que Davi atirou que matou o gigante. A palavra de Deus está revelando aqui que Davi, ele pega pedras, coloca dentro do seu alforje, porque o gigante Golias estava afrontando o povo de Deus. O gigante estava afrontando, estava aterrorizando, estava colocando pavor, estava fazendo aquela ruaça. Então Davi se apresenta, Davi um adolescente, Davi um jovem, pequena estatura. Então Davi disse para o rei Saul: quem é esse gigante, esse filisteu, para afrontar o Deus vivo?
eu irei e cortarei a cabeça do gigante. Olha isso. Saul ficou desesperado. Menino, para de falar besteira, menino. Olha o teu tamanho. Eu tenho homens de guerra. Eu tenho homens preparados para cortar a cabeça de Golias. Imagina que tu, tão pequenininho, tu vai cortar a cabeça de Golias. Mas o que Saul não sabia era que Deus já havia escolhido Davi para reinar. E era necessário que Davi estivesse num campo de batalha. Então seria a sua primeira experiência como guerreiro. E ele disse: não, rei Saul, lá no campo eu apacentava as ovelhas do meu pai Jessé, e lá no campo eu matei o urso, lá no campo eu matei o leão que veio para devorar as ovelhas. Eu cortei a cabeça do leão, rei Davi, o rei Saul. Então Saul fica perturbado, porque Saul era um rei, ele era estratégico, ele era um rei de guerra, era um homem de guerra. Mas como assim um menino, 17, 18 anos que Davi tinha? Então, Davi, ele se coloca à disposição de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Deus usa as coisas loucas e pequenas para confundir aquelas que dizem que são e que dizem que pode. Então, Davi se coloca ali na brecha e fala: eu vou cortar a cabeça desse gigante. E Davi vai. Então Saul queria preparar Davi. Não, então tá bom, você tá teimando que você quer ir para essa guerra com esse gigante. Então coloca aí a minha armadura, pega aí a minha espada, pega aí o meu capacete, pega isso. Davi falou: não, eu não quero essas suas armaduras, rei Saul. Isso não me cabe. O senhor tem quase 2 metros de altura, eu sou pequenininho. Isso não me cabe. Eu vou contra esse filisteu em nome do Senhor dos Exércitos. É o Senhor que vai entregar esse gigante na mão do Senhor, rei Saul. Porque ele vai parar de afrontar o povo de Deus. Então Davi parte para a guerra. A Bíblia revela, você conhece bem a história, Davi ele pega um alforje. Segundo os historiadores, dizem que Davi colocou 5 pedras no alforje. Acho que ele pensou: se uma não der certo, a outra dá. E se a outra não der certo, a outra dá. Eu tenho 5 pedras. Então Davi parte para a guerra contra Golias. Irmãos, essa palavra é muito profunda. Dificilmente eu vejo pessoas pregar da forma que Deus passou para mim essa palavra. Deus me revelou hoje essa palavra. Então Davi parte para a guerra com o gigante com mais de 2 metros de altura, guerreiro, capacitado, todo armado com as suas armaduras, e Davi sem arma nenhuma, sem espada, sem nada. Mas uma coisa Davi tinha de poderoso. Então, 5 pedras. Então, nós vamos colocar aqui que uma pedra era determinação, outra pedra era aleluia, senso de justiça e por aí vai. 5 pedras. Então, a pedra que joga o gigante por terra de Davi, a pedra que ele pegou, a primeira pedra, ela é a pedra da fé. Ela é a pedra da fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível alguém agradar a Deus. Então, nós vemos pela passagem que Davi, ele pega a pedra da fé. Ele lança a pedra da fé. Pela fé ele disse: gigante, eu não tenho preparação nenhuma. Gigante Golias, eu não tenho armação, eu não tenho espada, eu não tenho escudo, eu não tenho capacete, eu não tenho as armas que você tem, mas eu tenho um Deus vivo que peleja as minhas guerras.
E ele disse: Tu vens contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, nós vemos que Davi, ele tinha uma coragem muito grande. E, acima de tudo, fé. Então, eles partem para o campo de batalha. Davi e Golias começam numa batalha ferrenha. Mas olha que coisa linda, irmãos. É o crente que tem confiança em Deus e que tem comunhão com Deus. Ele disse para todos os guerreiros ali, para Saul: eu vou contra esse filisteu no nome do Senhor dos Exércitos. Não é na minha força, não é na minha capacidade, mas eu vou contra esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Aquele que coloca Deus como prioridade em primeiro lugar na sua vida, ele não perde batalha. Então Davi se coloca ali. E olha uma coisa interessante. Quando eles estão no campo de batalha, irmãos, Davi pega a primeira pedra. Então ele, com aquela pedra, que nós acreditamos piamente que é a pedra da fé, ele pega a pedra e começa a girar a pedra. Davi começa a girar a pedra. Então, nessa preparação de Davi, o gigante Golias, ele começa a zombar de Davi. Ele ri, ele fala: mas quem é esse daí? Olha que vergonha. O exército de Israel colocou um menino para vir lutar comigo. Oh, olha o que eles estão fazendo. E o exército dos filisteus zombavam, riam da cara do povo de Israel. Zombava da cara de Saul, que era o rei. Ele zombava e dizia assim: mas Saul é um rei, tá colocando um menino para lutar no lugar dele. Então houve ali muita zombaria, houve ali muita risada, muita chocarrice. O gigante e aqueles filisteus disseram assim: vamos matar esse menino, não vai precisar nem usar espada para matar ele. Só que o que aquele povo não sabia, que os filisteus e o gigante não sabiam, é que Davi já havia colocado a vida dele na mão do maior guerreiro que existe. Eles não sabiam que Davi tinha comunhão com o Deus vivo. A Bíblia diz em Êxodo 14:14 assim: nesta guerra não tereis que guerrear. Parai, vede e está em pé, porque o Senhor, que é o Senhor da guerra, pelejará por vós e vós calareis. Êxodo 14:14. Então era nisso que Davi estava ligado. Então eles partem para a guerra. Irmãos, o que nos chama atenção é que quando Davi faz o movimento da pedra para lançar contra Golias, aleluia. Vamos colocar assim, é como se Deus tivesse feito um trato com Davi. É assim que eu vejo pela luz da palavra. É como se Deus tivesse feito um trato com Davi. É o seguinte, meu filho Davi, tu vai para a guerra, tu vai pegar 5 pedras, tu vai usar a pedra da fé, tu lança a pedra. Irmão, presta atenção. Davi matou o gigante Golias. Só que quem matou o gigante Golias, você pode conferir aí, não foi a pedra. Olha que interessante. Quem matou o gigante Golias não foi a pedra que Davi lançou. Não, não foi. Quem matou o gigante foi a própria espada do gigante. Nós lemos aqui. Então, o que você e o que eu aprendo com isso, irmãos? Então, Davi faz o giro com a pedra.
ele faz uma, faz duas, faz três, faz quatro, faz cinco e vai girando. Acredito, pela fé, que Davi girou essa pedra 7 vezes. 7 vezes. O profeta Eliseu disse para Amã: Amã, vai lá e se lava 7 vezes no Rio Jordão e tu vai ficar curado. Então o profeta dá uma ordem para ele. Ele: não, eu não vou me lavar no Rio Jordão porque lá é muito sujo. O Rio Jordão é muito sujo, tem outros rios mais limpos. Mas a ordem, quando ela vem de Deus, tem que ser acatada, tem que ser obedecida, porque se não for obedecida a ordem de Deus naquela hora, naquele momento em que Deus falou, em que Deus pediu, em que Deus mandou, a pessoa perde a bênção. Perde a bênção. Então, Naamã pega e vai. Ainda foi impulsionado pelo seu servo. Meu senhor, vai lá e lava 7 vezes. Tem pessoas que não querem fazer aquilo que Deus manda ele fazer. Tem pessoas tem crentes que não faz aquilo que Deus quer que ele faça. Não quer fazer. Então, não recebe vitória. Então, Davi, ele gira a pedra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, na 7ª vez, Davi, ele lança a pedra. Presta atenção, igreja do Senhor. Quando Davi lança a pedra, ela pega exatamente na testa do gigante. Só que a pedra que Davi lançou não matou o gigante. Apenas derrubou ele por terra. Aleluia. Tá entendendo? Tu tá pegando a visão? A pedra que Davi lança não mata o gigante. As pessoas pregam por aí e dizem que Davi matou o gigante com uma pedra. Não, a pedra de Davi não matou o gigante. A pedra de Davi fez o gigante cair por terra. Então, vamos colocar que havia um trato entre Davi e Deus. Então, Deus falou para Davi assim: Davi, tu lança a pedra. Quando tu lançar a pedra, a minha mão vai junto. Quando a minha mão for junto com essa pedra, eu derrubo o gigante por terra. Quando o gigante cair por terra, tu vai lá, pega a espada do gigante e corta a cabeça dele. Aracalavassuri cantaravassuri. Ramanto e que alavassouria. Este Deus, irmãos, que nós servimos é um Deus de estratégia. Foi uma estratégia que Deus deu para Davi. Vai lá, pega a pedra, lança a pedra. Quando tu lançares a pedra, a minha mão, Davi, vai derrubar o gigante. Porque, irmãos, analisa. Era impossível que uma pedrinha pudesse derrubar um homem com quase 3 metros de altura, enorme, forte, com capacete na cabeça, com armações. Ele estava todo pesado, com uma espada enorme na mão. Ele estava todo carregado de aparelhagem, aquele homem, aquele gigante. Ele estava muito pesado. Então, é impossível que uma pedrinha derrubasse um homem com quase 3 metros de altura. É impossível, gente. É impossível. Então, só que havia um trato entre Deus e Davi. Tu lança a pedra. Quando tu lançar a pedra, eu vou com a minha mão forte e poderosa e jogo o gigante por terra. Quando ele cair por terra, tu vai lá, Davi. Pega a espada dele, a própria espada dele, corta-lhe a cabeça. E assim Davi fez. Quando o gigante cai por terra, Davi, então, obedecendo a voz do Criador, vai lá. O gigante caiu com uma pedrinha. Só podia ser a mão de Deus. Porque era impossível um gigante cair com uma pedrinha lançada por um menino. Era impossível. Tinha a mão de Deus ali. Tinha um agir de Deus ali.
Então Deus fez a parte dele. Só que Deus queria mostrar para aqueles filisteus, para aquele gigante que vivia afrontando o povo de Deus, que ele é Deus de guerra e que ele ia jogar aquele gigante por terra na presença de todos. Aravassuri canturi calavassuri alamantu de calavassui calamantu de cai reala assuri alamai. A palavra de Deus diz que aquele que cavar uma cova, Provérbios 26, 27 diz que aquele que cava uma cova, nela próprio cairá. Então, o gigante, Davi, ele pega a espada e corta a cabeça do gigante, porque Deus já tinha derrubado o gigante por terra. Só que Deus tinha uma aliança com Davi. Então, Deus fez a parte dele e Davi fez a parte dele. Aleluia. Então, Deus estava naquela guerra. É o que diz Êxodo 14, 14. Não temeis, porque eis que sou convosco nesta peleja. E nesta peleja não tereis que pelejar, porque eu sou o Senhor de guerra. Eu pelejarei por vós. Êxodo 14, 14. Então, Davi, ele vai, pega a própria espada de Golias, com a própria espada do Golias, e corta a cabeça. E o que a palavra nos traz, a luz da palavra nos traz, é que o inimigo, os nossos inimigos, aqueles que pelejam contra nós, serão destruídos com a sua própria arma. Eles serão destruídos com a sua própria arma. Porque Davi, ele pega a própria espada de Golias e corta-lhe a cabeça. Então, aquela espada de Golias era para cortar a cabeça de Davi. Olha que coisa, irmãos. Presta atenção. Então, Deus, ele usa a própria espada do inimigo para lhe ferir ele mesmo. Davi, ele pega a espada de Golias e corta a cabeça. Então, Davi não tinha espada. Então, a arma que Golias estava usando contra Davi foi usada para ferir ele mesmo. Ele mesmo. Não é o que diz que a macumba sempre volta para o macumbeiro? Então, é isso. Deus, ele é Deus de guerra, ele é Deus de peleja. Então, o inimigo vem contra ti com pau, varapaus, é arma, é faca, é tanta coisa. Então, Deus usa a própria arma do inimigo para lhe ferir. Olha que coisa. É a palavra que está revelando. Davi, então, pega a espada de Golias, da sua mão, e corta-lhe a cabeça. Por quê? Deus queria constituir um rei ali. E o rei precisa ser corajoso. Então, era a primeira experiência de Davi. E quão forte foi esta experiência. Então, Davi ali, ele tinha um trato com Deus e Deus tinha um trato com ele. Você faz isso, isso e isso, e eu faço isso, isso e isso. Quer ter paz? Quer ter vitória? Tenha paz com Deus. Quer ter sucesso? Quer derrotar teus inimigos? Tenha paz com Deus. Seja fiel a Deus, porque Deus é Deus de guerra. O general, ele é Deus de guerra. Ele peleja. A Bíblia revela que ele peleja as nossas guerras. O diabo pode levantar o gigante, pode levantar quem for, o exército filisteu, quem for. Deus usa o pequeno para derrubar o grande e o pior, com a sua própria espada. A Bíblia diz, irmãos, assim, ó. Hebreus, a Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o Golias foi com varapau, com ferro, com lança, com isso para destruir Davi. Então, essas armas que Golias estava usando foram arremessadas contra ele mesmo. Contra ele mesmo. A Bíblia revela em Isaías 54, 17, que nenhuma arma forjada, preparada contra o povo de Deus
prosperará. Não, as armas que o diabo usa, as armas que os inimigos usam, se volta para eles mesmos. Vai ferir eles mesmos. Porque Isaías 54:17, arma forjada contra o povo de Deus não prosperará. Então, o que nós aprendemos com isso? É que quem faz uma cova para derrubar os outros, cai nela. Cai nela. O feitiço sempre volta para o feiticeiro. A maldade sempre volta para quem lançou, para quem fez. E a maior prova está aqui em 1 Samuel, capítulo 17. É profundo essa palavra, irmãos. É profundo. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, ela precisa ter uma aliança com Deus. Quer vencer? Tem que ter aliança com Deus. Então, o que houve aqui? Houve uma estratégia entre Davi e Deus, um acordo entre Davi e Deus. A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo constitui-se automaticamente inimigos de Deus. E quem é que se coloca contra Deus e tem vitória? Ninguém. Então, aqui Davi, houve um acordo entre Deus e Davi. Você lança a pedra, eu derrubo, com a minha mão, coloco ele por terra. Quando ele cair, você vai lá, pega a própria espada dele e corta-lhe a cabeça. Foi o que aconteceu. Então, o que Deus está falando aqui para você nesta manhã é que você não precisa ficar com medo de nada. Porque é Deus que está na frente desta peleja. Não adianta o diabo berrar, não adianta o diabo cantar vitória antes da peleja acabar, porque ainda não acabou. Ravassuri canture calavassuri calamanture calamandaramanai, alavassuia calavassúria, e as próprias armas que estão usando para te destruir, para te denegrir, para te abater, para te jogar por terra, essas próprias armas serão usadas contra eles mesmos, diz o Senhor. As próprias armas que eles usam, é a Bíblia que está revelando. Davi foi para uma guerra sem arma, sem espada, sem lança, sem escudo, sem capacete, sem proteção física nenhuma. E quem é que deu vitória para Davi? Deus. A Bíblia revela que Deus, ele peleja as guerras do seu povo. Então, meu querido, minha querida irmã, não tenha medo dessas armas que estão usando contra você. Qual é a arma que estão usando contra você? A língua? Estão usando a língua para te ferir? Deus vai destruir a língua peçonhenta. Essa língua que estão usando para te ferir vai se voltar contra eles mesmos. Qual é a arma que estão usando contra você? Estão denegrindo a tua imagem? Estão falando coisas que você não é? Estão falando que você fez coisas que nem passou pela sua cabeça? Estão manchando a tua reputação? Pois é, a palavra aqui revela que as armas que estão sendo usadas para te destruir, estas mesmas armas serão revertidas, serão lançadas ao contrário, vai voltar para quem está mandando. Nenhuma arma preparada, forjada contra os escolhidos de Deus terá vitória. Nenhuma arma. A Bíblia, Isaías 57, 54, versículo 17. Então você não precisa ficar com medo, você não precisa se desesperar, porque eles são muitos. Irmãos, o exército de Golias era inumeráveis, aquele exército dos filisteus. Era homens, para não acabar mais. Homens guerreiros, eram homens treinados na guerra. E Deus
entrou naquela guerra e através de um menino, de um adolescente, Davi, ele destruiu o exército dos filisteus. Porque para Deus, meu querido, minha querida, entenda que para Deus tanto faz derrubar um como 1.000.000. Para Deus dá no mesmo. É a mesma coisa. O mesmo Deus que derruba 5, derruba 1.000 ao mesmo tempo. Então, não tem vitória quem luta contra os escolhidos de Deus. Não tem, porque as armas que os inimigos usam se volta contra eles mesmos. Não é porque queremos, não, é porque eles forjaram o mal. Então, o mal, ele foi lançado para atingir alguém. Então, esse mal, ele tem uma repercussão. Então, se você é protegido, se você é ungido, se você é guardado por Deus, então esse mal, ele foi lançado sobre a sua vida. Mas ele não vai te atingir. Só que esse mal, ele volta, bate e volta. Entende? A palavra... Você pode entender a palavra. A pessoa que é ungida, ela é guardada, ela é blindada por Deus. Então o mal foi lançado. Vamos colocar aqui, o feitiço foi lançado. Só que esse feitiço lançado não vai atingir você, porque você está ungido, ungida, protegida, está blindada contra essa feitiçaria. Aí o que acontece? A feitiçaria foi lançada. Então vai bater em você, vai bater em nós, vai bater e vai o quê? Voltar. O impacto vai voltar. Então vai voltar para onde? Porque foi uma ação mandada. Foi uma ação projetada. Então ela vai voltar. E vai voltar para onde? Vai voltar para quem mandou. Aracalavassuri. Rialamanso e decalamai. Então, todo mal que é praticado, que não atinge a outra pessoa, sempre vai voltar para quem mandou. É qualquer coisa, é qualquer arma. Isaías 54, 17. Nenhuma. Entende a palavra, a colocação? Nenhuma arma. Isaías 54, 17. Nenhuma arma forjada, preparada, maquinada contra o meu povo prosperará. Não vai atingir, não adianta. Pode mandar quantas macumba quiser. Não vai dar em nada. Não vai atingir. Porque a pessoa que é de Deus, ela é blindada. Ela tem um escudo. E esse escudo é o escudo. Qual é o escudo? Efésios 6, 10. Qual é o escudo? A pessoa de Deus, ela tem um escudo que se chama escudo da fé. Era o escudo que Davi usou. Ele só usou isso. Um escudo que ninguém vê. Um escudo transparente que ninguém vê, que os olhos humanos não vê, mas é um escudo. Então Davi usou a pedra da fé, o escudo da fé. Minha irmã, meu irmão, use o escudo da fé para vencer essa guerra, para vencer essa batalha. Alavassuri cantori calavassuri alamanto e de calavassúria. O escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé pode apagar todos os dardos, todas as setas, todo o mal que é lançado. Esse escudo, ele joga por terra. O escudo da fé. Sem fé é impossível alguém agradar a Deus. Sem fé é impossível qualquer pessoa, qualquer crente, qualquer um agradar a Deus, se não tem fé. Então, esta é a palavra. Compreenda que Deus cumpre a palavra de Êxodo 14, 14.
Não temeis, porque eu sou o Senhor da guerra. Nesta peleja não tereis que pelejar, porque eu sou o Senhor que pelejarei por vós. É o Senhor que está contigo nesta peleja, irmã. O Senhor está contigo aí nessa peleja, irmão. Você só precisa crer, confiar no Deus que você serve. Aleluia. O diabo não vai conseguir te destruir. Pode tentar quantas vezes quiser. Não vai conseguir. Não vai. Porque a principal pedra, se você tiver a principal pedra que agrada a Deus, pronto, você tem tudo. Porque pela fé, se diz a este monte, transporta-te daqui para lá, e assim se fará. Pela fé. Então, é a pedra que você precisa para vencer. A doença, os obstáculos, as dificuldades da vida. Você precisa ter fé. Você precisa acreditar num Deus que está vivo. Jesus Cristo, ele não está morto. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele está presente na minha vida pela fé. Ele está presente na minha vida, na tua vida, pela fé. Nós não vemos Jesus Cristo, mas ele se faz presente conosco, pela fé. Aleluia. Deus, ele só entrega vitórias na mão daquele que crê. E Deus usa as coisas pequenas, as frágeis, aquela que é desconsiderada, aquela que é humilhada, desprezada por todos. Deus, ele é especialista em pegar coisas pequenas, loucas até mesmo, para confundir aquelas que dizem que são, para confundir aquelas que dizem eu faço, eu aconteço, eu sou, eu que mando, eu que faço, eu que aconteço. Deus gosta dessas coisas, irmãos. Deus gosta de entrar, de confundir a mente de quem acha que é alguma coisa. Deus ama confundir a mente daqueles que acha que pode, que acha que é alguma coisa, que pode fazer e acontecer. Deus ama confundir, envergonhar a quem acha e pensa que é alguma coisa. Olha o que diz a Bíblia. A Bíblia nos revela e diz assim, que Deus aborrece aos soberbos, aos prepotentes, aos mentirosos. Deus aborrece, mas ele dá graça aos humildes de coração. Deus, ele dá graça aos humildes de coração. Não é humilde de roupa, não é humilde de casa, não é humilde porque não tem dinheiro, não é humilde porque não tem roupa boa, não é humilde porque não anda de carro do ano. Não, não é essa humildade que a Bíblia se refere. Quando Deus diz que ele dá graça aos humildes, essa humildade é o coração. Ele dá graça, ele dá poder, ele dá unção aos humildes de coração. Ele aborrece o soberbo, ele aborrece o prepotente, ele aborrece aquele que diz que faz, que acontece, que isso, que aquilo. Por quê, irmãos? Deus, ele não dá sua glória para homens inchados, para homens arrogantes, mulheres arrogantes, prepotentes, e diz que mata, e diz que isso, e diz que vai acabar, e diz que aquilo, e eu faço, e eu posso, e eu aconteço. Não, Deus, ele joga esses tais por terra. A Bíblia diz em Provérbios 26, 27 assim, que o ímpio cava uma cova, e nessa cova ela mesmo cairá. Quem abre uma cova para o justo, nela mesmo cairá. É a palavra que revela. Então,
Davi, ele teve vitória porque ele tinha aliança com Deus. Ele tinha um trato com Deus. Não adianta você querer vencer as guerras da sua vida se você não quer ter comunhão com Deus. Não adianta usar artifícios, argumentos, armas físicas. Não adianta. Não adianta. Se você não tiver comunhão com Deus, se você não tiver aliança com Deus, compromisso com Deus, você não tem vitória. Só tem vitória, só é livre do mal, só é livre da morte quem anda em comunhão com Deus. Do contrário, não tem como. Então, quer vencer? Você precisa ter comunhão com Deus. Quer ter vitória contra os seus adversários, contra os seus inimigos? Você precisa ter comunhão com Deus. Você precisa estar aliado à vontade de Deus. Você precisa obedecer o que Deus quer que você faça. Obedeça a Deus. Obedeça aquilo que Ele quer que você faça. Que pode ser uma coisa tão mínima. Deus, ele não exige coisas extraordinárias, terríveis, assim, não, muitas vezes Deus pede apenas que a pessoa entregue a sua vida na mão dele. Às vezes está faltando isso para você. Você entregar a sua vida, a sua alma na mão de Deus e confiar nele. É o que diz Salmo 37. Entrega o teu caminho, a tua vida, o teu espírito, a tua alma, o teu coração. Entrega a tua vida na mão de Deus e confia nele e ele tudo fará por você. Às vezes é isso que Deus está querendo que você faça. Muitas das vezes a pessoa fica lutando sozinho, lutando sozinha e nunca chega a vitória nenhuma. Aleluia. Davi, ele tinha uma aliança com Deus. Embora ele, por ser muito jovem, não conhecia profundamente o Deus de Israel, o Deus vivo. Mas o que agradou a Deus em Davi foi a fé. Foi a fé. A fé de Davi moveu o coração de Deus. Porque Davi, ele tinha o que Deus quer que todo ser humano tenha. Davi tinha o que Deus quer que todo ser humano tenha: fé. Porque sem fé é impossível qualquer pessoa agradar a Deus. Não tem como eu agradar a Deus se eu não tenho fé, se eu não creio. Então é pela fé que se conquista vitórias. E Davi tinha este escudo. Davi tinha. Então Deus teve ali um tratado com Davi. Houve um acordo entre eles. Quer ter vitória? Ande de acordo com o que Deus quer. Quer ter vitória? Se humilha para Deus. Quer ter vitória? Peça perdão dos seus pecados. Porque todos nós erramos, porque todos nós pecamos todos os dias, por palavra, por obra, por pensamento, por ações, por gestos. Então, quer ter comunhão com Deus? Se humilha para Deus. Para de se humilhar para o homem. Para de se humilhar para a mulher. E se humilha para Deus. Quer ter comunhão com Ele? Fale com Ele no particular. Converse com você e Deus, Deus e você. Isso se chama comunhão. Você precisa. Muitas pessoas começam muito bem, começam a orar, começam a ter comunhão com Deus. Daqui a pouco fala assim: é muito difícil esperar Deus fazer, é muito difícil esperar que Deus entre com uma providência, é muito difícil esperar Deus agir. Olha, pode até demorar, mas eu vou falar uma coisa para você: a hora que Deus fizer, Ele vai fazer bem feito. Ele vai fazer para ninguém botar defeito. Se você se sujeitar a Deus, buscar a Deus, colocar tudo na mão de Deus e aguardar, com certeza Deus vai honrar a tua espera.
Alavassuri calamanturi calavassuri. Deus vai honrar a tua espera, a tua confiança. Porque muitos pensam que você vai sucumbir. Muitos pensam que você já está derrotada. Muitos pensam que você já foi derrotado, que você não vai ter vitória. Só que não conhece o compromisso que você tem com Deus, que nós temos com Deus. Não conhece, não sabe. O gigante Golias e aqueles milhares de homens filisteus, eles não sabiam. Aquele exército filisteu, o gigante, não sabia. Nem mesmo Saul sabia. Nem mesmo o rei Saul sabia que Davi tinha comunhão com Deus. Eles não sabiam. Mas Davi sabia. Quando ele disse: eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Você pode vir contra mim com lança, com varapau, com pedra, com pau, com isso, com aquilo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, e eu vou te derrubar por terra em nome do Senhor dos exércitos. Deus está te dando autoridade. Iravassuri calavassuri alamai. Levanta a tua mão e glorifica o nome de Deus, porque Deus está nesta peleja, e nesta peleja o Senhor te dará vitória, porque Ele é o Senhor da guerra. Ele peleja as nossas guerras. O Salmo 46 diz, aleluia, serei exaltado entre as nações. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou o Senhor dos exércitos, aquele que peleja por vós. Vassuri calavassuri. Aleluia. Deus está na peleja. Nenhum mal te sucederá. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não será atingido. Esta é a palavra de Deus, e não há verdade na terra que possa ir contra a verdade da palavra de Deus. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Pela tua fé, você pode salvar a tua família, libertar a tua família pela tua fé. Alabassuri calavassuri calamai. Ori alavassuri calavassuri. Então nós vemos, irmãos, que Davi teve vitória. A pedra de Davi não foi a pedra que matou o gigante. Não foi a pedra que Davi lançou. A pedra que Davi lançou, ali continha a mão de Deus. Foi a mão de Deus que derrubou o gigante. Não foi a pedra, a lavassúria. Mas houve uma ação de Davi ali, em vencer aquela guerra. Então Deus diz para Davi, Davi vai, pega a espada dele, a própria espada dele, e corta-lhe a cabeça. Então, o que a palavra revela é que Deus vai usar as armas dos teus inimigos para derrotar eles mesmos. Recebe, toma posse no nome de Jesus Cristo, porque a Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. Não tenha medo de nada, porque Deus é fiel e não muda. Deus é fiel e não muda. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que esta palavra ela possa adentrar o teu coração, porque foi ministrada dentro da minha alma para te entregar no dia de hoje. Amém? Toma posse no nome de Jesus. Vamos encerrar com uma breve oração. Pega sua água. Vamos orar? Alavassuri calavassuri calavassuri. Rialamanto e de que alavassuri calavassuri calavassuri calamai. Dei manaracia. Riamassui calavai, decove andere calavassuri. Oh, Espírito de Deus, Pai, estamos na tua presença, acabei de ministrar a tua palavra, fazer a tua vontade que o Senhor mandou. Ramanto e que alavassuri calavassuri calamai.
Rialamanto e de calavassuri calamassuri alamai. Que esta palavra adentre e repercuta aos corações que precisam desta palavra no dia de hoje. Deus, eu oro agora agradecendo por esta água, Pai, entregando nas tuas mãos. Unge esta água com uma gota do teu sangue e com uma partícula, Pai, porque é pela fé. É pela fé, Senhor, que temos esta água ungida, e aquele que vai beber desta água receba cura, receba libertação, seja curado da diabetes, seja curado do problema na vista, seja liberto do problema no pulmão, meu Deus, do problema no sangue, na pele, nos ossos, Pai. Visita agora no nome do Senhor Jesus, te agradecemos por tudo, agradecemos a Ti, meu Deus, por esse ar que nós respiramos hoje, porque se hoje estamos respirando, foi porque o Senhor nos deu ar para respirar, nos dando a oportunidade mais uma vez de glorificar o Teu nome, de exaltar o Teu nome e dizer em alto e bom som: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu te louvo, eu te glorifico, eu te agradeço. Coloco a minha vida em Tuas mãos mais uma vez. Coloca em Tuas mãos, Senhor, a minha família, Pai, no nome precioso de Jesus. Coloco esta irmã nas Tuas mãos, esta pessoa que me acompanha, estas pessoas, Pai, que nos ora conosco todos os dias. Eu coloco eles nas Suas mãos, Senhor. Visita a dificuldade de cada um. Desperta a fé que há no coração desta irmã. Desperta a fé que há no coração deste irmão, Senhor. Muitas vezes ele tem fé dentro do seu coração, mas ele não usa esse escudo da fé, meu Pai, pelo Teu poder e pela Tua glória, através dessa palavra ministrada. Desperta a fé no coração desta pessoa, desperta a fé no coração desta mulher, para que ela venha usar a sua fé e conquistar vitórias, e conquistar bênçãos, e conquistar curas, e conquistar portas abertas para a glória do Teu santo nome, Senhor, porque está escrito que sem fé é impossível, aleluia, nós agradarmos a Ti, meu Pai. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, creia que Ele é vivo. Haravassuri calavassuri calavassúria, rialamanto e que alai de que alavassúria. Eu sinto a Tua presença, Deus vivo. Alavassuri calavassuri calamanto e de calamai. Espírito Santo, toma nas Tuas mãos, Pai, a todos que nos pede oração todos os dias. Entrego nas Tuas mãos, porque Tu sabe e conhece tudo. Alavassuri calabassui calavassuri calamai. Espírito Santo, visita agora. Eu te peço, meu Deus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo até a volta do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, um dia iluminado, cheio da presença de Deus na sua vida. Amém? Graça e paz.